lá no campo, não ouvi nada. Nada. Ele estava lá muito longe, portanto eu só ouvi ele a discutir com o jogador da Coreia, não ouvi mais nada. Agora a segunda parte da pergunta, se eu já vi as imagens, já. Não gostei nada? Não. Não gostei nada. Não gostei mesmo nada. E, portanto, a partir daí estes assuntos resolvem-se. Resolvem-se dentro de casa, estão resolvidos, terminaram, ponto final em relação a esta questão, e agora é pensar no jogo da manhã e todos estão totalmente disponíveis e focados para o jogo da manhã. Bem, de forma geral, como é óbvio, entramos numa fase diferente da competição, mas acabamos de vir de uma fase de grupos na qual ficámos em primeiro e, portanto, acho que, de forma geral, não é preciso mudar muita coisa. Agora sim, ter consciência de que é um jogo e nada mais, não há esse espaço para poder cometer erros e como tal, cada vez mais apertar o foco e estar mais e mais preparado para que os jogos sejam decididos nos detalhes. Mas é assim mesmo que nós estamos prontos e venham eles. Ruben, Catarina Cardoso, TVI CNN Portugal, disse que o foco agora era em vencer, menos erros, o foco também nos detalhes. Pergunto-vos como é que está a vossa pontaria, se têm treinado especialmente, agora que entram na fase do mata-mata, as grandes penalidades. Portugal está habituado a sofrer até ao fim nestes jogos, a eliminar. Como é que está a vossa pontaria? Bem, eu acho que podemos considerar que estamos preparados caso seja necessário. Foi algo que, por acaso, desde o início do estágio, tivemos sempre em conta, tivemos sempre em mente, porque faz parte da competição e é um momento também importante para o qual há uma ponta de sorte, mas há muito mais, acreditamos nós, qualidade de execução. Portanto, é algo que também temos vindo a praticar. Bem, eu acho que de forma geral esperamos um jogo de alto nível, de outra maneira não poderia ser, especialmente dada a competição em que estamos e o momento em que estamos da competição, mas acima de tudo focamos-nos em nós próprios, temos perfeita consciência daquilo que a equipa da Suíça traz para o jogo, mas como disse, acima de tudo pensar em nós próprios e naquilo que nós temos para dar. O Ruben já nos últimos jogos fez dupla com o Pep, com o Danilo, já tinha experimentado uma dupla com o António Silva na preparação. O que é que muda de parceiro para parceiro e sente que quando joga, por exemplo, com o António Silva, um central mais jovem, tem que assumir de certa forma um papel de líder e de coordenar a defesa? Bem, acima de tudo, como é óbvio, muda pequenos detalhes de cada um de nós, porque todos nós somos muito bons, mas cada um à sua maneira. Mas de forma geral, acho que acima de tudo é o entrosamento que nós temos entre todos. Como é óbvio, foi a primeira vez do António aqui, mas também devido à sua qualidade, aquilo que é a integração que ele tem tido foi e tem sido rápida e, portanto, todos nós estamos preparados e disponíveis para corresponder caso seja necessário. E depois, ao nível das decisões, não me cabe a mim fazer parte da tomada de decisão. Cabe-me sim estar disponível e estar preparado para, seja com quem for, em que momento for, poder dar o meu melhor, seja com quem for que tenha ao meu lado. Bem, de forma geral, acho que sim, acho que temos sentido muito calor por parte da massa associativa Qatari que tem estado presente nos jogos e mesmo sem ser nos jogos, sempre que há uma oportunidade de se poderem cruzar com a equipa, fazem-se sentir e é óbvio importante e desde já agradecer o apoio que nos têm dado e também aquilo que é a paixão que transmitem pela nossa equipa. São sem dúvida momentos importantes, momentos marcantes para nós e esperamos poder contar com cada vez mais apoio daqui para a frente. Boa tarde, estamos em direto para o Canal 11. Principalmente nos dois primeiros jogos, Portugal quando jogou contra o Ghana e contra o Uruguai, com equipas muito fechadas, pareceu-me, um bloco muito baixo, muita gente atrás da linha da bola. Perguntava-lhe se esperam, que Suíça esperam, se esperam uma Suíça desse tipo e com que postura no jogo de amanhã. Bem, assim, acho que esperamos um jogo diferente. Pelo contexto do jogo, mas acima de tudo por aquilo que é a equipa da Suíça.
uma equipa com armas diferentes e que acreditamos que também irá, sem dúvida alguma, querer disputar o jogo 50-50. Faz parte também daquilo que é a identidade deles, é o tipo de jogadores que eles também têm e portanto, assim esperamos que seja o jogo. Acho que é uma questão de como estamos habituados também a jogar nessa posição e também daquilo que é o tipo de jogo, como é óbvio. Obviamente, este é um contexto em que ninguém quer ficar de fora, mas é também um contexto em que, se tivermos que ficar de fora pelo amarelo correto, assim o faremos, ou assim o farei. Ao final do dia, eu acho que se trata mais de não pensar excessivamente sobre o assunto. É óbvio, algo que está presente nas nossas cabeças, especialmente quem tem o amarelo, mas faz parte do jogo e acima de tudo é também conseguir jogar com essa liberdade e com esse foco que nós temos sempre, porque em qualquer outra circunstância levar um amarelo, por exemplo, como ele veio, não é a situação ideal. Portanto, acima de tudo é manter o foco, é focar no jogo, que é o mais importante, e as coisas também, com o tipo de jogadores que nós temos, inteligentes e bem conscientes do que cada momento do jogo transporta. Acho que é esse o caminho. E por que, especialmente em Portugal, muitas vezes as críticas ao Cristiano são confundidas com desrespeito? Obrigado. Bem, eu acho que essa pergunta tem que ser feita ao Cristiano Ronaldo, não ao Ruben Dias. Eu o que tenho a dizer é que, especialmente nesta fase, cada vez mais e mais sentimos que a imprensa, de forma geral, se está a meter por trás da equipa, se está a meter por trás da seleção, e isso inclui o Ronaldo e inclui todos os outros jogadores. E, portanto, é também deixar um apelo de que, mais e mais, com o avançar da competição, em vez de nos dividirmos, que nos juntemos e que, de uma força maior, que todos juntos consigamos, sim, ter essa força maior e essa energia boa e positiva entre todos nós. Eu acho que essa é precisamente a razão pela qual não há favoritos neste jogo. É simplesmente, sim, um jogo entre duas equipas com muito valor, quer individual, quer coletivo, e portanto veremos no final quem sai por cima, mas creio que não é um jogo para se atribuir favoritismo, especialmente por causa da competição que estamos a disputar numa fase de mata-mata. Acima de tudo, eu acho que é importante frisar que não somos uma grande equipa só pelos jogadores que temos na frente, mas muito pelos jogadores que temos na frente, pelos jogadores que temos no meio campo e pelos jogadores que temos na defesa. E mesmo quando fazemos o 11, é ainda mais pelos jogadores que nós temos no banco. Portanto, acho que a nossa equipa se vale pelo todo, quer os que jogam, quer os que não jogam, porque temos muita qualidade em várias posições diferentes e, portanto, acho que é por aí que se tem que encarar essa questão. Não sei, não falei com ele sobre isso. Hoje de manhã tive para ler extra e tive uma conversa com os jogadores, mas não teve nada a ver com essa questão. Quer dizer, nem sabia. Por acaso, agora quando cheguei, ouvi dizer que estava aí na marca ou quê, não sei. Disseram-me ali há bocadinho que vinha essa informação. É uma decisão dele, é uma questão dele. Ele está totalmente focado aqui no Campeonato do Mundo, em ajudar a equipa. E, portanto, é sobre isso que falámos, é isso que a gente está focado, e, portanto, essa outra questão não sei. A última pergunta era a última parte. A partida de amanhã. Obviamente que amanhã vai ser um jogo tremendamente difícil, duas equipas muito fortes, oitavos de final, e, portanto, um jogo duro, seguramente, mas Portugal acredita que vai ganhar. O próprio Fernando já admitiu que vem um jogo depois do jogo acontecer, incluindo no dia seguinte. Já teve, por certa, a oportunidade de ver o jogo contra a Coreia do Sul. O Fernando comentou, a seguir esse jogo, a substituição do Ronaldo, um segundo momento da substituição, mas há um primeiro que o Fernando provavelmente não saberia ainda quando falou connosco, em que o Cristiano parece dirigir-se a si e dizer que estava com muita pressa para o tirar do campo. Falou com ele sobre isso, em que medida que isso pode ter causado incómodo dentro do grupo da seleção, como é que geriu tudo isso? Vamos dividir em duas partes, então, se me permites. A primeira é quando fui à conferência de imprensa, não é? Como sabem, eu quando acabou o jogo fui ao flash interview, vocês estavam lá, penso que até vocês estavam nesse jogo, vocês estavam lá, depois segui logo diretamente para a conferência de imprensa e aquilo que eu disse vou repetir aqui outra vez. Lá no campo não ouvi nada. Ele estava lá muito longe, portanto eu só ouvi ele a discutir com o jogador da Coreia, não ouvi mais nada. Agora a segunda parte da pergunta, se eu já vi as imagens, já. Não gostei nada? Não gostei de nada.
não gostei mesmo nada. E, portanto, a partir daí estes assuntos resolvem-se dentro de casa, estão resolvidos, terminaram, ponto final em relação a esta questão, e agora é pensar no jogo de amanhã e todos estão totalmente disponíveis e focados para o jogo de amanhã. Eu pergunto se então mantém a confiança no capitão e se ele vai ser titular frente à Suíça. Em relação à titularidade ou não, isso é amanhã. Eu só dou a equipa aos jogadores quando chego ao balneário. Portanto, já estamos num estádio que pela primeira vez os jogadores vão saber qual é a equipa. Sempre foi assim desde que eu aqui cheguei. E amanhã será igual. Agora, de resto, o assunto está terminado, resolve-se sempre dentro de casa, está terminado e, portanto, toda a gente está disponível. Sentem que têm a obrigação de amanhã ganhar até por serem apontados como favoritos, e se aquelas 2 eliminações nas últimas competições, nos oitavos de final, podem ser fantasmas que aparecem na cabeça dos jogadores e da equipa técnica antes do jogo da amanhã? Apontados como favoritos, para alguns, eu ouvi as declarações do adjunto da equipa da Suíça e disse que era favorita. Portanto, a equipa suíça, com toda a autoridade, naturalmente, com toda a autoridade, entende que é favorita e que tem toda a capacidade para ganhar o jogo. E nós também entendemos com toda a propriedade que temos capacidade para vencer o jogo. Agora é um jogo, vão jogar 11 contra 11 e depois mais alguns que irão entrar. Não sabemos quanto tempo vai durar o jogo. Sabemos é que nós estamos totalmente focados, acreditamos que é possível, queremos continuar aqui. Fazia um pouco uma pergunta que era se agora éramos candidatos e nesta fase já passávamos a favoritos. Eu respondi que quando se passa aos oitavos, cada vez está mais perto de ser favorito, não é? Sempre, cada vez que passares uma eliminatória, fica sempre mais perto de ser favorito. Portanto, se é candidato ou favorito, isso não importa nada. O que interessa é o que nós temos que fazer no jogo. Porque isso é no papel, é na teoria, esta questão de ser mais candidato, mas tem obrigação, não tem obrigação. Obrigação temos sempre. Quem joga Portugal tem sempre a obrigação de ganhar todos os jogos, a equipa técnica, os jogadores. Mal seria se não tivéssemos essa obrigação. O que é que Portugal tem de mudar daquilo que viu com a Coreia, e perguntar-lhe um bocadinho do ponto de vista pessoal, enquanto treinador, se estes jogos eliminar numa grande competição, se lhe dão um bocadinho mais gozo preparar? Não, o gozo que me dão preparar são sempre os mesmos, porque obviamente estava numa fase de grupos, mas tínhamos 3 jogos muito importantes para os preparar, porque senão não estávamos aqui. Se não estivéssemos preparado bem, não estávamos aqui. Portanto, alguma coisa só se eu mudar. Agora, eu vi o jogo e se calhar durante o jogo tinha uma percepção um pouco diferente daquilo que vi na realidade depois, quando vi o jogo na televisão, naturalmente, e cheguei à conclusão que na primeira parte a equipa de Portugal até jogou bem, e jogou mesmo bem. Se não tivesse sido aquele detalhe daquele golo, a equipa de Portugal criou 5, 6 oportunidades de golo, foi dominadora completa do jogo, os jogadores estiveram muito bem na maior parte dos casos, não fizeram uma exibição excelente, ok, mas fizeram muito bem, e depois é penalizada por um golo num canto, uma bola, e foi muito penalizada por isso. Na segunda parte, na realidade, já não conseguimos estar tão assertivos, principalmente em termos ofensivos, já não criámos a quantidade de oportunidades e de variação que fizemos na primeira parte, mas a equipa continuou bem e depois voltou a ser penalizada noutro detalhe. E eu acho que é fundamental para este jogo isso mesmo, é pensarmos que nestes 3 jogos que disputamos, os detalhes é que marcam uma grande diferença. A pergunta era se Cristiano Ronaldo deve ou não ser titular. Há uma predominância até de que não deve ser. Evidentemente, isso não muda a sua decisão. A gente vê isso também na imprensa brasileira com um jogador como o Neymar, que não é o Cristiano Ronaldo, mas também uma estrela mundial. Mas como que o senhor recebe também essas manifestações até populares de Cristiano já não ser talvez mais uma unanimidade entre os adeptos, entre as pessoas do Portugal? Obrigado. Tenho muita pena, mas não é tirar crédito a isso, não é ao desrespeito pelas pessoas, mas por isso simplesmente não leio. É a única coisa que eu faço, é não leio, não vejo as notícias. Não vejo as notícias, não preocupo-me em concentrar, só tenho 3 dias para trabalhar, ainda há bocado para preparar um jogo destes, só tenho 3 dias, tenho treinos, portanto o que eu tenho que me focar é nos treinos e não pensar tanto nisso e ver qual é a equipa que eu acho que deve jogar. Em consciência, colocarei sempre em campo a equipa que eu entenda que deve jogar para aquele jogo. E é isso que faço, sempre fiz toda a minha vida. Estou bem com a vida, não tenho nenhum problema e, portanto, tomo sempre as minhas decisões em consciência, acerto ou não acerto, isso depois já é outra coisa. Às vezes depois do jogo digo que se calhar podia tomar outra opção, mas em consciência eu faço sempre isso. Porque o único pensamento que eu tenho desde que cheguei aqui em 2014 é servir bem Portugal e a equipa nacional. O que é que espera amanhã? Espera uma Suíça mais ofensiva ou espera uma Suíça mais de contenção, como foi com o Brasil? Vamos ver, esta equipa da Suíça não joga junta nestes 3 jogos, joga junta há muito tempo.
Muitas das vezes que já os defrontamos, e são confrontos duros, normalmente duros, difíceis, de parte a parte, de grande competitividade, porque a equipa da Suíça é uma equipa muito bem organizada em campo, muito bem, muito conhecedora do jogo, os jogadores também, com jogadores de muita qualidade, muito conhecedores do jogo, uma equipa que sabe muito bem o que é que quer do jogo. Bastava olhar para este último jogo, agora com a Sérvia, em que tende a perder 2-1, num momento até um pouco difícil. A Suíça nunca perdeu o norte, nunca se perdeu, continua a jogar da mesma forma, foi encarando o jogo sempre com a mesma, não é serenidade, mas com o mesmo foco, o mesmo objetivo, em termos daquilo que são as dinâmicas do jogo. E, portanto, nesse aspecto, nós preferimos uma Suíça assim, uma Suíça que, na realidade, sabe muito bem o que quer. Não é uma equipa defensiva em nada, nessa parte já não concordo tanto, não foi assim que ele jogou o Brasil também não concordo tanto, o Shaqiri estava lesionado, portanto não sabemos se ele jogou por estar lesionado ou por alteração tática, mas jogou um jogador muito rápido desse lado, também a jogar com o pé contrário, manteve a mesma estrutura, não jogou o guarda-redes e não jogou um central, porque estavam constipados e, portanto, não puderam jogar, que já voltaram agora neste último jogo. Normalmente jogavam 2 no meio campo, o resto é estrategicamente muito semelhante. Os extremos jogam pé contrário, para via dentro, entrar em espaço entre linhas. Jogavam 1-2 e agora jogam mais 2-1. O Son joga mais à frente, e joga mais 2-1, isso até mesmo na organização estratégica, apesar de eles depois na circulação da bola normalmente um médio baixa e o Son depois cai nesse lado e acaba a funcionar um pouco em 4-3-3 outra vez, mas em termos de organização defensiva já muitas vezes o Son pega mais à frente e é quase que é mais um 4-4-2 do que um 4-3-3, como era mais normal nos confrontos que tivemos. Portanto, analisámos isso, conhecemos isto, agora isso não retirou o padrão à equipa. Os laterais sobem bem, é uma equipa que na realidade sai em posse, sistematicamente tenta sair em posse, pontapé de baliza sai sempre, porque o Sommer até joga muito bem com os pés e a equipa sai muito bem de trás, nunca entra na tentação de bater longo. Não é uma equipa, ao contrário da equipa da Coreia, de vertigem. O jogo com a Coreia era um jogo mais vertiginoso, mais da própria Coreia, isso lhe dava algum jeito, essa vertigem no jogo. Esta equipa não é que seja mais pausada, mas é uma equipa que procura sair a jogar, para depois utilizar todas as armas que tem, quer no ataque à profundidade, mas também no envolvimento lateral, depois com cruzamentos. Portanto, é uma equipa, como eu disse, muito bem organizada, com muito bons jogadores, que sabem muito bem o que é no jogo, e eu acho que nesses detalhes, é que eu há pouco respondia, é nesses detalhes que nós temos de estar na realidade, e estamos, os jogadores, sei que ainda ontem, e conversam muito uns com os outros, e têm falado sobre isso, entre eles e também comigo, conversamos muito sobre isso. É importante erradicar alguns detalhes que na realidade depois nos podem prejudicar. Nas 7 participações anteriores de Portugal em Mundiais, Portugal só chegou por 2 vezes aos quartos de final, sendo que numa delas passou diretamente à fase de grupos para os quartos, logo na primeira em 66. Numa das maiores alegrias da minha vida. É verdade. Eu ainda não era nascido, mas se fosse também teria sido das minhas. Sente que falta uma presença mais assídua da seleção nas fases mais adiantadas dos Mundiais, ou seja, a partir dos quartos de final, para Portugal se assumir de facto como uma das grandes seleções do mundo? Não, eu acho que houve um período, na realidade depois de 66, que foi um momento, nem sei explicar. Ainda hoje sinto esse jogo com a mesma emoção, é impressionante, para nós todos os portugueses. Mas depois houve um hiato, e esse hiato é que eu acho que houve um hiato muito longo, em que, apesar da enorme qualidade dos jogadores portugueses, porque sempre tivemos grandes jogadores e grandes equipas na seleção, grandes jogadores na seleção, grandes equipas e grandes treinadores, porque a verdade é que Portugal fez um hiato enorme, só volta depois em França e depois mais tarde, então, sim, no México. E, portanto, estamos a falar de 20 anos de diferença, penso eu, a volta de 20 anos de diferença, e acho que isso é que marcou um pouco, e marcou uma geração de grandes jogadores que podiam ter conquistado coisas importantes e acabou por não acontecer. Já chegou 2 vezes à final, já chegou a uns quartos, a uns meias finais no Campeonato do Mundo da Alemanha, e portanto, mas isto é a lei do futebol, porque se olharmos para toda a história, para a história dos 20 anos, vemos quantas equipas chegaram, com exceção da Espanha, que foi a que fez mais, as outras equipas chegaram também a 2 ou 3, não chegou a mais, porque a partir deste momento, é aquilo que falamos aqui sempre, a questão dos favoritos. A partir deste momento, cada passo que se dá, passamos amanhã, vamos cá estar para a semana, já cá temos 8 só.
E isto vai sempre encurtando. E, portanto, o grau de dificuldade, naturalmente, que vai aparecendo cada vez mais, não é? Agora, o que nós temos que fazer é continuar assim, porque sempre que estivermos lá presentes, como estamos aqui agora, temos uma maior probabilidade de podermos chegar à meia-final, poder chegar à final e ganhar a final. Isto dificulta a entrada do Leão neste tipo de dinâmica e torna-no um jogador mais útil quando o jogo fica mais partido? O Leão é um jogador de eleição, tem um potencial enorme. De grande que, ainda agora no jogo, quando ele entrou, ele dizia isso mesmo, e acho que ele vai ter uma carreira fortíssima, mas obviamente sente as dificuldades normais de quem joga num clube em que ele tem uma determinada liberdade, ele é o jogador só que joga à esquerda, mais que não equilibra tanto o jogo, quer nos momentos defensivos principalmente, que tem uma liberdade total. A minha equipa joga muito mais pé para pé, com toda a gente a envolver-se e tal, e ele está a sentir alguma dificuldade, não é porque ele treina, tem feito um esforço fantástico, nos treinos também, não retira nada da sua qualidade, mas em cada equipa há jogadores que podem sobressair muito numa equipa e depois noutras têm, por força destas razões, têm mais dificuldade. Mas isso não retira nada ao enorme talento que o Rafael tem e a confiança que eu tenho nele.